Maravilha, pessoal! Bom, com esse vídeo aqui a gente vai trabalhar com a última aula do setor B da apostila 5, tudo bem? Que fala sobre eletrólise. É um caso específico de eletrólise, mas esse assunto continua na próxima apostila. A primeira aula da próxima apostila, da apostila 6, também é eletrólise, tá? É um caso específico. Bom, primeiro, vamos tentar entender o que vem a ser eletrólise, né? Qual que é a definição de eletrólise? Eletrólise é uma reação não espontânea, uma reação de oxirredução, tá bom? Por isso está dentro do contexto que a gente já está trabalhando, provocada pelo fornecimento de energia elétrica proveniente de um gerador, de uma pilha, por exemplo, de uma bateria, de uma fonte, enfim. É o inverso das pilhas. Como assim é o inverso das pilhas? Enquanto as pilhas, através de uma reação química, produzem corrente elétrica, a eletrólise utiliza a corrente elétrica para fazer uma reação química acontecer. Voltou ao inverso. A eletrólise não produz eletricidade, ela consome. Por isso que eu preciso primeiro de uma fonte para fazer essa reação não espontânea acontecer. Mas por que a gente estuda isso aqui? Porque a eletrólise também está baseada em fenômenos de oxirredução, tá bom? A eletrólise tem muitas aplicações. Na maioria das vezes, as eletrólises nas indústrias são feitas para a obtenção de substâncias puras, a partir de substâncias compostas. Por exemplo, a partir de sal de cozinha, NaCl, que não tem muito valor econômico, eu consigo produzir o sódio, Na, e o gás cloro, o Cl. Então eu produzo o sódio, substância pura, e o cloro, substância pura, que já tem valores de mercado maiores. Outro exemplo, a partir da água, em condições adequadas, eu consigo produzir o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Lembrando que o gás hidrogênio é um combustível, então tem um valor significativo. Mais um exemplo, a partir do óxido de alumínio, que é a bauxita, Al2O3, em condições adequadas, eu consigo produzir o alumínio puro, alumínio metálico, substância simples e gás oxigênio. Então é como se eu quebrasse a substância, mas não é uma quebra mecânica, é uma quebra eletroquímica. Com a passagem de corrente elétrica e em condições adequadas, que a gente vai aprender aqui hoje, a gente consegue transformar uma substância composta, uma substância que tem vários elementos na sua composição, em várias substâncias simples. Tudo bom? Então, basicamente é para isso que a gente faz a eletrólise. Bom, ela também serve para fazer deposição de finas películas de metal sobre peças. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, dá para fazer niquelação, cobreação, douração, enfim, recobrir peças com uma fina camada de um determinado metal, tá bom? Eu vou explicar como que isso acontece. Bom, existem dois tipos básicos de eletrólise, tá? Vai estar baseado na maneira com que eu consigo produzir o meu sistema eletrolítico, eu já vou explicar isso. Na eletrólise, a gente vai usar sempre eletrodos inertes, que não reagem, são, para ficar mais fácil, bastões, dois bastões conectados a fios que vieram dos polos de um gerador. Então vamos pensar numa pilha. A pilha tem um polo positivo, o polo negativo, né? Eu vou emendar um fiozinho no polo positivo, um fiozinho no polo negativo e vou puxar esse fiozinho e enroscá-lo em bastões. Eu vou mergulhar esses bastões numa solução eletrolítica, que a gente já vai comentar aqui agora, e em volta desses bastões que vai ocorrer o fenômeno da eletrólise. Tudo bem? Se eu substituir esses bastões por peças, em volta dessas peças que vão ser produzidas as substâncias simples. Por isso que eu consigo fazer um recobrimento metálico em cima de peças, tudo bem? Mas a gente coloca eletrodos inertes que não reagem para eles não interferirem na produção das substâncias que eu almejo. A gente geralmente usa como esses bastões, esses eletrodos inertes, eletrodos de carbono grafite ou platina, tá bom? Eles são bem inertes. Para que a eletrólise ocorra, a gente tem que ter, além desses eletrodos inertes, uma corrente elétrica contínua com voltagem suficiente para causar eletrólise. Não acontece a reação não espontânea se eu não tiver uma corrente passando no sistema. Só que para o sistema conduzir essa corrente elétrica, tem que ser um sistema eletrolítico. A gente já viu isso no ano passado. Um sistema que não tem íons livres, ele não conduz eletricidade. Um sistema que tem íons livres, ele conduz eletricidade. Por isso que existem dois tipos de eletrólise. Esses íons livres, eles podem ser obtidos por derretimento, fusão de compostos iônicos ou dissolução em meio aquoso.
Vou dar um exemplo. Sal de cozinha é um composto iônico. Só que no estado sólido, esses íons estão presos, todos fixos, formando o que a gente chama de retículo cristalino. Todos os compostos formados por ligação iônica apresentam íons, só que no estado sólido eles estão presos. Íons presos não conduzem eletricidade. Mas tem duas maneiras de eu liberar esses íons, detonar esse retículo cristalino e deixar os íons livres. Quais são essas duas maneiras? Que funcionam para os compostos iônicos, tá? Seria derretimento. Se eu derreter, esse retículo cristalino é destruído e os íons passam a ficar livres. Só que derreter compostos iônicos é um pouco complicado, porque os compostos iônicos, de maneira geral, apresentam temperaturas de fusão muito altas. Derreter o sal de cozinha, por exemplo, não é uma tarefa tão fácil. Mas existe uma outra maneira. Simplesmente dissolver o composto em água, a água também destrói o retículo cristalino, deixando os íons livres. Então, se eu pegar o sal de cozinha e dissolver em água, o sistema também tem íons livres. Ah, mas por que a gente não sempre usa água, então, que é mais fácil? Não precisa aquecer a temperaturas muito elevadas para originar esses íons livres. Só colocar em água. Porque a gente vai ver, principalmente no próximo vídeo, que a água pode interferir no resultado final da eletrólise, tá bom? Então existe eletrólise sem e com água. Por isso que existem basicamente dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, que é aquela que eu não uso água, e a eletrólise em meio aquoso ou aquosa, que é aquela que eu uso água, tá bom? As diferenças, então, estão na forma como eu criei o meu sistema eletrolítico, tá? Se a substância em questão que eu vou eletrolizar não for iônica, for molecular, aí obrigatoriamente tem que ser aquosa, tá? Porque substâncias covalentes moleculares, elas não possuem íons. Se eu simplesmente derretê-las, elas continuam sem íons. Agora, algumas substâncias covalentes em água reagem com água ionizando, produzindo íon, como é o caso dos ácidos, tá bom? Mas se for composto iônico, que a grande maioria aqui que a gente vai trabalhar são com compostos iônicos, eu tenho duas opções: derretê-lo ou colocar em água. Aí qual que eu vou escolher? Aí a gente vai ter que ver qual é o objetivo final da minha eletrólise. Dependendo da situação, a eletrólise da mesma substância, sem e com água, faz com que eu obtenha resultados diferentes. Então eu tenho que ver o que eu preciso naquele estudo. Tudo bem? Maravilha. Então, para ficar mais claro da gente entender, a eletrólise ígnea, que é a que a gente vai ver hoje, é bem simples, é aquela que não tem água. Coloquei um esquema aqui e vamos descrevê-la. É uma eletrólise onde não há presença de água, uma eletrólise seca, que alguns autores dizem. Compostos iônicos são derretidos, fundidos, então não pode ionizar o composto, dissociar ionicamente o composto usando água. Então aqui obrigatoriamente tem que derreter, mesmo sabendo que as temperaturas de fusão são muito altas para os compostos iônicos. Ao se fundirem, eles se ionizam, na verdade eles dissociam, formando íons, liberando íons, ou seja, formando um sistema eletrolítico que permite a passagem de corrente elétrica. Tá? Então aqui eu tenho um líquido que é o composto iônico derretido. Esse composto iônico derretido está cheio de íons livres. Eu pego um bastão que está conectado ao polo positivo de um gerador, esse aqui é o símbolo de gerador, tá? De pilha. Um outro bastão que está conectado a um polo negativo de um gerador. E eu preciso, como eu tenho diferença de potencial, que o meio aqui seja condutor, para que a corrente possa passar, ser transportada por ele. Tudo bem? Por isso a necessidade de ter um meio eletrolítico, tá? Se não tiver íons livres, não acontece a eletrólise. Esse bastão e esse bastão eram os eletrodos inertes, que eu acabei de falar, que pode ser de grafite ou de platina. Eles só estão aqui como um local para acontecer a eletrólise. Um local em volta desses eletrodos é onde vão ser depositados os produtos obtidos ao longo da eletrólise, mas eles não reagem, tá bom? Então eles são só estruturas físicas para que eu tenha um lugar para acontecer a eletrólise, tá bom? Por isso que eles têm que ser inertes. Maravilha! Bom, os eletrodos, portanto, devem ser inertes, como a gente diz, pode ser carbono ou grafite ou platina, então aqui os eletrodos, e esses eletrodos são polarizados, ou seja, um está conectado ao polo positivo de uma pilha e o outro está conectado ao polo negativo de uma pilha, então eles têm cargas, tá? Por isso que tem que ser grafite ou platina, porque esses eletrodos, apesar de serem inertes,
eles têm que ser condutores, eles têm que ter possibilidade de serem carregados positiva ou negativamente. Eles são mergulhados nesse pote que é chamado de cuba, ou cuba eletrolítica, onde já se encontra o composto iônico derretido, tá? Se fosse uma eletrólise em meio aquoso, esse composto iônico estaria misturado com água, tá bom? Mas eu tenho certeza que derretido ou misturado com água, o composto iônico ele sempre gera íons livres. Nesse caso, ele é derretido, tá? Não tem água, porque eu estou tratando aqui de eletrólise ígnea. Bom, e aí o que acontece? Eu vou pegar como exemplo, para a gente entender, a eletrólise ígnea do sal de cozinha, tá bom? Então, sal de cozinha é o NaCl. Nessa forma aqui, ele não tem muito valor econômico. O sal é muito barato, né? Mas eu vou fazer o que com ele? Derretê-lo. Não é fácil derreter o sal de cozinha. No fogão de casa não dá para fazer isso. Mas aí eu tenho fornos refratários que eu consigo fazer o derretimento dele. Então ele vai sofrer fusão e eu vou ter o NaCl fundido. O que acontece quando o sal de cozinha, que é um composto iônico, derrete? Ele não continua mais com essa forma molecular. Ele sofre dissociação iônica, então ele libera o íons Na+, e Cl-, tudo bem? Então aqui eu tenho a cuba eletrolítica e ali a solução eletrolítica. Na verdade não é solução, é o líquido com íons livres, né? Porque para ser solução tem que ter o soluto e o solvente, a água. Mas aqui eu não quero que tenha água. Então aqui eu tenho o meu sistema eletrolítico cheio de íons livres, que é o sal derretido. E aí o que eu faço? Pego um eletrodo que está conectado ao polo positivo de uma pilha, pego outro eletrodo que está conectado ao polo negativo de uma pilha e mergulho ali naquele sistema, tá bom? Como esse cara aqui está positivo, como ele está com carga positiva, ele vai atrair os íons negativos. Por isso que os íons cloro, que são negativos, vão em direção ao eletrodo positivo. Por outro lado, como esse eletrodo, como esse bastão está negativo, ele vai atrair tudo que for positivo. Por isso que os íons Na vão ser atraídos por esse bastão negativo, tá bom? Professor, mas eu lembro lá na pilha que o positivo era cátodo e o negativo era ânodo. Exatamente, só que aqui na eletrólise tem uma inversão, tá? Daqui a pouco a gente comenta o que acontece aqui. Mas eu quero que vocês entendam que o objetivo, tanto em volta desse eletrodo quanto em volta desse, é produzir substâncias simples. E as substâncias simples, a gente sabe desde o começo da eletroquímica, são aquelas que apresentam NOx igual a zero. Então eu tenho que fazer o Cl- ficar com NOx zero. E tenho que fazer o Na+, ficar com NOx zero. É importante que a gente discuta isso já para a gente entender o sentido dos elétrons, tá bom? Porque parece que os elétrons estão no sentido errado, mas não estão. Lembre-se que eu tenho aqui uma reação não espontânea, então algumas coisas invertem em relação à pilha. Então vamos lá. Para o Cl-, que está com carga negativa, ficar com carga zero, ele vai ter que perder elétron. Quem está com carga negativa está com excesso de elétron. Então ele tem que perder elétron para ele adquirir carga zero. Tudo bem? Já o Na, que está com carga positiva, para ele ficar com carga zero, ele tem que ganhar elétron. Porque quando ele ganha um elétron, ele ganha uma carga negativa. E essa carga negativa anula a sua carga positiva, deixando ele com carga zero. Por isso que os elétrons estão saindo daqui e vindo para cá. Porque o Cl tem que perder elétrons para ele ficar com carga zero. E o Na tem que ganhar elétrons. Quem perde elétron é quem está sofrendo oxidação. E quem recebe, ganha elétron, está sofrendo redução. Lembra disso? Por isso que aqui, apesar de ser o polo positivo, ficou sendo chamado de ânodo, porque não importa se é na pilha ou na eletrólise, o ânodo é sempre onde acontece a oxidação. Por isso que, apesar daqui ser o polo negativo, ele é chamado de cátodo, porque não importa se é na pilha ou é na eletrólise, no cátodo é onde acontece a redução, é onde o cara ganha elétron. Então, como o Na está ganhando elétron, ele está reduzindo, e como o Cl está perdendo elétron, ele está oxidando. Como esse perde elétron e esse ganha, os elétrons saem do polo positivo e vão em direção ao polo negativo. Então, é o inverso das pilhas. Nas pilhas, a corrente era do polo negativo em direção ao polo positivo. Na eletrólise é o contrário. Então, para a gente não fazer confusão. Pilha e eletrólise tem ânodo, tem cátodo, tem polo negativo, tem polo positivo, tem oxidação e tem redução. Nos dois tem isso. O que tem de comum
em ambos. Tanto na pilha quanto na eletrólise, você vai ter que guardar que cátodo é onde acontece a redução. Ânodo é onde acontece a oxidação. Tudo bem? Não importa se é pilha ou se é eletrólise. O cátodo, redução. Ânodo, oxidação. O que tem de diferente da pilha para a eletrólise? Na pilha, como é uma reação espontânea, é tudo como a gente já previu. Cátodo, não lembra cátion? Cátion não é positivo? Então cátodo é o positivo. O ânodo, não lembra ânion? E ânion não é o negativo? Então o ânodo é o polo negativo. Tudo bem? Na eletrólise se inverte. O cátodo, que continua sendo aquele que sofre redução, não é mais o polo positivo, é o negativo. E o ânodo, que continua sendo quem sofre oxidação, não é mais o polo negativo, é o polo positivo. Então tem uma inversão dos polos, por quê? Porque uma é uma reação espontânea, a pilha, e outra é uma reação não espontânea. Inclusive tem uma inversão no sentido dos elétrons. Se fosse uma pilha, os elétrons estariam saindo do negativo e indo em direção ao positivo. Como é uma eletrólise, os elétrons estão saindo do polo positivo e indo em direção ao negativo, e o motivo eu já expliquei aqui. O de cá tem que perder elétron e o de lá tem que ganhar elétron. Tudo bem? Então só ficar esperto com essas coisas. A dica que eu dou para vocês, para não confundir isso, por exemplo, na prova do Enem, é trabalhar desde já com uma relação paralela. Coloca lá, pilha de um lado, eletrólise do outro. Aí coloca polo positivo, polo negativo, cátodo, ânodo, sentido dos elétrons, para você ir comparando, sempre guardando o que tem de comum e o que tem de trocado entre os dois fenômenos. Tudo bem? Vamos ver as reações que acontecem tanto no ânodo quanto no cátodo, ou seja, tanto no polo positivo quanto no polo negativo? Então, vamos lá. Acontece, obviamente, reações de oxidação e redução, porque é um fenômeno de óxido e redução. Então tem alguém perdendo elétron e alguém ganhando elétron. Ao final de cada uma das reações, obtém-se substâncias puras simples, ou seja, não importa se é no polo positivo ou no polo negativo, o meu objetivo final é ter substâncias puras simples, ou seja, substâncias que apresentam NOx zero. Aí cada um vai ter uma estratégia diferente. Ó. No polo positivo, que é o ânodo, não é o cátodo, no polo positivo, que é o ânodo, quem vai ser atraído por ele vai ser o Cl-. Só que o Cl vai ter que perder elétron para virar Cl0, tá bom? Então Cl- perde elétron e vira Cl0. Como ele já tem um elétron sobrando, ele tem que perder esse elétron para ficar com carga zero. Mas aqui tem uma coisa interessante, na natureza o Cl não é encontrado na sua forma simples, como uma substância monoatômica. Não existe Cl sozinho. A forma mais simples do Cl é o Cl2. Por isso que eu coloquei um 2 aqui e corrigi aqui a equação colocando 2Cl aqui e 2 elétrons, tá? Então o raciocínio é, se tivesse um Cl aqui no final, teria que ter um Cl aqui. Como tem 2 Cl's aqui, eu tive que ter 2 Cl's aqui. Como cada Cl tem um elétron sobrando, cada Cl perde um elétron. Como eu coloquei 2 Cl aqui, ele vai perder 2 elétrons. Lembra que quando os elétrons estão sendo liberados, entre aspas, perdidos, eu coloco sempre depois da seta, tá? Beleza. E no polo negativo? Bom, o polo negativo, aquele eletrodo negativo, que é o cátodo, ele vai atrair os íons positivos, que no meu exemplo eram os íons Na. O Na não está positivo, então ele não vai perder elétron. Quando você já está positivo, significa que você já perdeu elétron. Se ele perdesse mais elétrons, ele ficaria ainda mais positivo. Ou seja, ele se afastaria ainda mais do NOx zero. Como que eu faço uma coisa positiva, adquirir NOx ou carga zero, virar substância simples? Eu tenho que anular essa carga positiva com uma carga negativa. Então, o Na, que é positivo, ganha um elétron e vira Na com NOx zero. No caso do Na, por ser um metal, o Na é um metal alcalino, não precisa colocar um 2 aqui, tá? Os metais simples, eles são monoatômicos mesmo. São representados por um único átomo, diferente desse daqui. E como o elétron está sendo recebido, o Na está ganhando o elétron, eu tenho que colocar o elétron antes da seta, tá bom? Bom, o que aconteceu no polo positivo? O cara perdeu o elétron. Quem perde o elétron sofreu oxidação. O que aconteceu no polo negativo? O cara ganhou o elétron. E a carga que era mais 1 foi para 0, ou seja, a carga dele reduziu. Por isso que ele sofreu redução. E no final, não importa se é polo positivo ou polo negativo, depois de acontecerem as reações, eu tenho substâncias simples, substâncias que possuem NOx zero, tá?
A reação do polo positivo e a reação do polo negativo são chamadas de semi-reações. Então aqui eu tenho a semi-reação no polo positivo, que é o ânodo, e a semi-reação no polo negativo, que é o cátodo. Então lembrando aqui, pessoal, é importante lembrar aqui, ó, que o eletrodo positivo é chamado de ânodo e é onde acontece a oxidação. O eletrodo negativo é chamado de cátodo e é onde acontece a redução. Então cuidado com essa inversão dos polos. Bom, o primeiro exercício da apostila, o primeiro exercício dessa aula é exatamente esse. Então, eu gostaria agora que vocês pausassem o vídeo ou voltassem o vídeo, anotassem essa figura, escrevessem essa figura, depois anotassem essas reações químicas, quem é o polo positivo, quem é o polo negativo, porque é exatamente isso que está pedindo no exercício 1, tá bom? Então, ele quer um modelo esquemático, um desenho esquemático, e as reações que acontecem, quem é polo positivo, quem é polo negativo, quem é ânodo, quem é cátodo, qual o sentido dos elétrons. Então, tudo isso que eu falei foi para responder o exercício 1, tá bom? Só que tem mais um exercício que fala da eletrólise ígnea do óxido de alumínio. E aí esse eu vou resolver com vocês no quadro, tá joia? Beleza. O exercício 2, então, fala o seguinte, ó. Uma importante aplicação da eletrólise ígnea é a obtenção de alumínio metálico, alumínio puro, substância pura, simples, a partir da bauxita, que é o segundo metal mais utilizado no mundo, depois do ferro. O minério, rico em Al2O3, chamado alumina, é fundido, derretido, com a ajuda de substâncias que diminuem sua temperatura de fusão, que são os fundentes, porque ele no estado puro, ele tem temperaturas muito altas. Então a gente coloca algumas substâncias que diminuem a sua temperatura de fusão, facilitando o processo de fusão. Mas ainda assim não seria uma coisa que daria para fazer em casa, tá? Eu precisaria de um forno refratário. E então sofre eletrólise. Equacione as semi-reações que representam esse processo. Bom, como que é feita a eletrólise do óxido de alumínio? Então, primeiramente, eu tenho aqui ó, o Al2O3, que é um sólido que está presente dentro do minério de alumínio, da bauxita, tá? Desse jeito aqui, ele não tem muita utilidade, não. Ele é um óxido, ele tem consistência de pedra, né, de rocha, não tem muita utilidade. Mas o que eu vou fazer é uma eletrólise em cima dele. Só que perceba que no estado sólido, um composto iônico tem os íons todos presos, né? A característica dos compostos iônicos é, no estado sólido, esses íons formam um retículo cristalino e ficam um juntinho do outro. Então, primeiramente, eu tenho que dar um jeito de separar os íons. Eu poderia colocar em água ou derretê-los. Como a eletrólise é ígnea, eu vou derretê-los. Esse símbolo aqui significa que eu estou elevando a temperatura a valores altíssimos, até que eu consigo separar o Al do O. Agora a gente vai colocar as cargas. O Al é o primeiro aqui, então ele é o positivo. O O é o segundo, então ele é o negativo. Agora vamos ver o valor numérico das cargas. Como que eu faço isso? Na ligação iônica, a gente pega a carga e inverte para encontrar os índices. Então agora a gente vai fazer o caminho oposto. A gente vai pegar os índices e inverter para encontrar as cargas. Então o que é índice do oxigênio é a carga do alumínio. O que é índice do alumínio é a carga do oxigênio. Bom, o que eu vou fazer aqui é só balancear a reação, tá? Como aqui tem 2 do alumínio, vamos colocar um 2 aqui. Como aqui tem 3 do oxigênio, vamos colocar um 3 aqui. Essa não é a reação da eletrólise. Essa reação que mostra a dissociação iônica do óxido de alumínio. Agora o que eu tenho? Antes eu tinha um sistema molecular, agora eu tenho um sistema iônico. Então esse sistema aqui, ó, agora ele possui íons livres. Ou seja, ele pode conduzir eletricidade, portanto ele pode sofrer uma eletrólise. Aí o que eu faço? Pego um eletrodo que está vindo do polo positivo de um gerador, um eletrodo que está vindo no polo negativo de um gerador e mergulho esses dois eletrodos nesse sistema que está cheio de íons livres. Aí eu vou ter um fiozinho que tem carga positiva e o outro eletrodo que tem carga negativa. Tudo bem? O positivo vai atrair o íon negativo, que é o O-2. O negativo vai atrair o íon positivo, que é o Al mais 3. Professor, aqui não era 2 Al mais 3, por que você colocou só o Al mais 3? Aqui não era 3 O menos 2, por que você não colocou 3 aqui também? Olha como que essa pergunta é até absurda. Como que eu encontrei o 2 e o 3?
Eu tentei balancear essa reação aqui. E através do balanceamento dessa reação aqui de cima, eu vi que tinha 2 do alumínio aqui, 3 do oxigênio aqui, aí foi necessário colocar aqui. Eu já equacionei as reações aqui de baixo? Eu já equacionei a semi-reação no polo positivo e a semi-reação do polo negativo? Não, eu só coloquei os íons que foram atraídos. Agora que eu vou equacionar as reações. Então como que eu já vou afirmar que aqui é 3 e aqui é 2 se eu nem sei o que está acontecendo ali para frente? Então esse 2 e esse 3 eu não trago para cá, porque esse 2 e esse 3 serviram para balancear essa reação aqui. Eu nem tenho as reações de baixo. Então eu não posso balancear uma reação, colocar coeficientes antes mesmo de ter a reação. Tá bom? Então traz só os íons. Os coeficientes ficam lá, porque os coeficientes são para satisfazer essa reação. Eu não sei as de baixo, tá joia? Então depois a gente vê se precisa balancear. Bom, lembra que a estratégia é que no final, o objetivo é que no final eu obtenha substâncias puras simples. E substâncias puras simples são aquelas que têm NOx ou carga zero. Por isso que a estratégia aqui de cima vai ser perder esses 2 elétrons aqui, ó. Perdendo elétrons, ó, se o oxigênio perder elétrons, ele vira o O com carga zero. Se ele perder 2 elétrons, ele fica um O com carga zero. Ah, mas por que você não colocou o 2 aqui? Vou pensar o seguinte, na natureza não existe o O como substância simples, sozinho assim, ó. Existe o O2. Essa é a forma mais simples do oxigênio. Por isso que eu vou colocar um 2 aqui, ó. Porque se eu termino com 2 oxigênios, eu tenho que começar com 2, tá vendo? Ó? Sorte que eu não trouxe o 3 de lá. Aqui é outro balanceamento. Cada oxigênio desse tem que perder 2 elétrons. Cada íon desse tem 2 elétrons sobrando, né? Então tem que perder 2 elétrons. Então um oxigênio perderia 2 elétrons. Como eu coloquei 2 oxigênios, vai aparecer aqui 4 elétrons sendo dispensados. 2 do primeiro oxigênio, 2 do segundo, tá? Então essa é a reação. Olha a substância simples produzida aqui, ó. Gás oxigênio. Bom? E aqui? Bom, aqui a estratégia é diferente porque o cara já tem carga positiva. Então ele não vai continuar perdendo elétron. Se ele perder mais elétron, ele vai ficar cada vez mais positivo. Então ele vai ficar longe da carga zero. O que eu vou fazer aqui, ó, é fazer ele ganhar elétrons. Por isso que eu coloquei os elétrons antes da seta. E aí, se ele ganhar elétron suficiente, ele adquire carga zero. Como o alumínio é um metal, os metais na sua forma mais simples, no estado padrão, são monoatômicos, tá? Inclusive aqui, o alumínio puro é o alumínio sólido, é o alumínio metálico, que é utilizado para fazer os utensílios que a gente conhece. Não dá para fazer panela com óxido de alumínio, mas dá para fazer panela com alumínio puro. O alumínio, por ser metálico, monoatômico, não exige que eu coloque um 2 aqui, igual do oxigênio, tá bom? Por isso que eu vou colocar aqui um alumínio mesmo. Então é um alumínio para formar um aqui, tá bom? Então não precisa pôr 2 ali. Só que cada alumínio desse não tem carga mais 3. Então para anular essas 3 cargas, um elétron só não dá conta. 3 cargas positivas exigem quantas cargas negativas para serem anuladas? 3. Então o alumínio tem que receber 3 elétrons, porque essas 3 negativos anunam com essas 3 positivos, produzindo o NOx zero lá no final. Pronto. Eu tenho a reação do ânodo. Lembrando que na eletrólise o polo positivo é ânodo. E tem a reação do cátodo. O que está acontecendo no ânodo e o que está acontecendo no cátodo? O oxigênio não era menos 2? Sim. Ele não foi para zero? Foi. Então ele sofreu uma oxidação. A carga dele era negativa e aí virou zero. Então a carga dele aumentou. Então a reação no ânodo é uma reação de oxidação. Do outro lado, eu não tenho alumínio com carga mais 3. E lá ele não virou alumínio com NOx zero. Então se ele era mais 3 e caiu para zero, é porque no cátodo a reação é de redução. Aí, ó. Não importa se é pilha ou eletrólise, no cátodo é sempre redução, no ânodo é sempre oxidação. Tá bom? O que muda? Os polos. Inverte o polo positivo com o negativo, por isso que inverte o sentido dos elétrons, tá? Na pilha, os elétrons saem do negativo e vão em direção ao positivo. Na eletrólise, sai do positivo e vai em direção ao negativo. Tudo bem?
Beleza, pessoal. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com outro tipo de eletrólise, que é a eletrólise em meio aquoso, que é o assunto da primeira aula da apostila 6, tá bom? Sobre eletrólise ígnea, a gente já está bem tranquilo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.